nossos patrocinadores. Vamos lá, hoje aqui no programa, Ju, muito feliz de te receber aqui hoje, né? Você, mas ela é a profissional, né? Nós já recebemos... Essa hora aqui... ela já deve estar pensando assim, podia ter feito assim, podia ter feito assim. Não, exatamente, com toda certeza. E a Ju, conheço ela há muito tempo, nós morávamos na mesma rua, lá ela frequentou a escola oficina conosco, então para mim, Ju, de fato, é uma alegria receber você aqui. Falei para a professora Ivete, para a minha sobrinha Juliana, que você estaria aqui hoje também. Então, bem-vinda aqui ao Hora 8, Juliana. Bom dia, Wagner, bom dia, Reni, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui no Hora 8. Para mim, né, que venho dessa área de comunicação, acho que é a primeira experiência sendo entrevistada. Olha aí, ó. Então, também tô com frio na barriga aqui, acreditem. Mas muito feliz mesmo. Se ela tá com frio na barriga, tá sendo, imagine nós que estamos entrevistando a profissional da área. Como é que temos daí, Wagner? Verdade, verdade. É que eu e o Wagner falando, nós somos professores que gostamos de falar, né? É isso que é isso aí. Mas vocês sabem que a comunicação em si, ela mudou muito, né? Hoje, antigamente, você necessitava ter uma voz de locutor, forçar uma entonação para ganhar uma credibilidade. Hoje a comunicação não é mais isso, né? Hoje a comunicação é você expor mesmo a forma como você é. Então eu acho que essa mudança para mim foi muito bom, porque eu não tinha um vozeirão de locutora e tudo mais, mas eu tinha o meu jeito de comunicar, né? Que é algo que a gente sabe que era muito diferente do que os outros faziam. Então essa mudança na área da comunicação para mim foi muito boa, porque eu podia ser a Juliana mesmo, não precisava ser um personagem quando eu entrava no ar. Então, vocês estão no caminho certo. Comunicar é isso, é ser vocês mesmos, mostrar a opinião de vocês com responsabilidade, claro, né? Sempre a gente fala, mas trazendo isso, essa comunicação leve, agradável, que eu sei que é por isso que tá dando tão certo, né? Eu tenho acompanhado, sim, algumas entrevistas, levei um susto. Na hora que fui convidada, eu falei, olha que chique, adorei, ainda mais Cidade Norte, né? Eu sou daqui. Então, tenho muito orgulho daqui, gosto muito. Sempre que eu posso, estou aqui visitando a minha família. Tenho um carinho imenso, né? Estudei no Tancredo Neves, então tem toda essa bagagem. 3527. Né? 3527 total, aqui, Decoração, ó, com orgulho. decoração. E com orgulho, falo muito isso. Falo para todo mundo, ó, 3527. Adoro aqui, adoro. E o Wagner, né, tem um papel fundamental na minha trajetória profissional. Eu acho que hoje, eu não imagino como seria se eu não tivesse encontrado o Wagner naquela fase. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. E eu simplesmente, isso eu vou contar, ele não vai contar, eu conto. Eu tinha uns 14 para 15 anos e eu simplesmente parei o Wagner no meio do calçadão e falei, eu quero trabalhar. Ninguém quer me dar emprego, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E ele, Ju, não sei o que, eu falei, não, eu quero trabalhar, me ajuda. Verdade. Eu pedi me ajuda a conseguir um trabalho, eu preciso e eu quero trabalhar. Eu não tava me importando com a minha idade, né? E naquele momento, a escola oficina oferecia um suporte, né, para os adolescentes e tudo mais. E foi aí que eu fui para a escola oficina, que depois começou a minha trajetória profissional. Então, devo muito ao Wagner, quem eu sou hoje. Não, na verdade, ela foi uma surpresa atrás da outra, né? Nós estávamos num evento lá no Calçadão, e eu olho lá e penso, mas que raios, né? E nunca tinha sido abordado daquela maneira. E o prefeito era o Cordácio. O Cordácio sempre dizia assim, Wagner, a gente tem que prestar atenção nos pequenos gestos das pessoas ali. Então, e o Cordácio fez isso comigo. Quando o Cordácio me chamou para assumir a escola oficina, eu falei, capaz, prefeito, imagina eu aqui. Dele, não, Wagner, 3 meses. Se não der certo, tu volta lá pro Kaique, né? Então, o Cordácio tinha essa visão. E a Ju foi lá de fato, para a escola oficina, foi encaminhada para Pernambucanas, eu acho, né? Mas era lá dentro, era menor aprendiz lá fazendo não sei o que lá dentro. Um belo dia nós passando lá, ela com o microfone lá fora, né? Pensei, o que essa menina tá fazendo ali? Me dá isso aqui que eu falo. E tava anunciando, acho que as ofertas, convidando o pessoal ali. Foi ali que nasceu a vontade ou já tinha antes, Ju? Então, eu sempre fui muito comunicativa, né? Mas também, com todos os receios, muito tímida. Entrando na Pernambucanas, eu entrei lá, eu tinha 15 anos, né? Então, iniciou o meu contrato e lá, um dia, o locutor que fazia a parte da divulgação das ofertas não pôde ir, tava doente. Abençoado dia, parece. E aí, eu via todo mundo tremendo, ninguém queria pegar o microfone. Eu falei, eu vou tentar, né? Eu falei, eu posso ler, escrevi o que eu ia falar. Você era menor aprendiz? Menor aprendiz. E aí,
eu acho que eu já tinha sido efetivada nessa época. Acho que sim, estava em transição ali para ser efetivada. E nisso eu escrevi o que eu iria ler, né? Peguei o microfone, me tranquei dentro do provador, que aí ninguém sabia que era eu. Liguei o microfone e falei. Foi a primeira vez. Escondido. Só que sem avisar para ninguém, só para minha supervisora. E nisso, na época, o meu gerente era o Gilmar Ruminil, que ele é uma pessoa, assim, fantástica, tem uma visão de achar talentos, lapidar talentos, é um gestor fantástico. E ele saiu, e quando eu saí, eu dei de cara com ele no provador. E eu fiquei branca, né? Eu falei, pronto, ganhei a conta agora. Falei, pronto, ele vai falar que ficou horrível, que quem que mandou eu falar, né? Metido. E ele falou, você que falou? Eu falei, sim, fui eu. E nisso ele falou, vamos treinar isso, menina. Foi bem. E virou as costas, não falou mais nada. Eu chorei, né? Entrei em pânico. Eu falei, ele gostou. E daí todo mundo, não, Ju, vai, vamos tentar. E aí eu comecei a anunciar realmente. Comecei a aprender, muito tímida, com vergonha. E receber convites para fazer piloto em rádio, né? Então, na época, eu fiz piloto na Super Jovem. Foi para mim uma honra, né? Então, eu passei no piloto, fiquei alguns dias trabalhando com eles, mas não consegui me adaptar. Eu amava muito a Pernambucanas, né? Por mais que a minha função lá dentro era visual merchandising, então cuidava da parte de organização da loja, exposição dos produtos, e eu estava em plano de carreira. Então, para olhar a minha trajetória, eu entrei como menor aprendiz da Pernambucanas, eu fui efetivada, eu subi para o cargo de pleno, depois subi para o cargo sênior VM, que era o máximo que tinha dentro dessa função, que era o que eu tinha escolhido. Dali eu só poderia ir a trainee a gerente, né? Ou gerente regional dessa área. Mas eu vi que não, que chegou um ponto que eu gostei mais de comunicar, mais de falar no microfone do que o que eu estava fazendo. Então foi um momento de decisão. Na época eu recebi um convite de outra emissora de rádio e acabei indo, né? Que foi no caso a Onda Sul. Então, saí da Pernambucanas como sênior VM, o cargo fantástico, né? Uma história de sucesso, eu brincava com todo mundo. E fui trabalhar com comunicação, com rádio. Entrei, fiquei 7 anos na Onda Sul. E nesse tempo também recebi o convite para ir para a TV. Também fazendo piloto para a TV. Então foi tudo muito junto, mas foi tudo muito natural, não foi nada forçado. Eu fiz um piloto para a TV, também passei, né, com o Rui Machado, uma figura queridíssima, adoro o Rui. Você apresentou uma edição regional na TV Beltrão, né? Apresentei, isso acho que deve fazer uns 4 anos, eu apresentei por uns 6 meses ao vivo, né, a edição regional. Também foi um marco na minha vida. Tu entrar, né, ao vivo na TV pela primeira vez. E era assim. Tem que ficar firme das pernas, senão o cara treme tudo. É muito, porque é a minha imagem, né? Então a gente brincava, rádio, você fazer rádio, se você quiser, né? Se você fizer uma cara meio estranha, tá tudo bem, ninguém tava vendo. TV não, tinha que manter uma postura. E muitas vezes acontecia do convidado não vir e colocar alguém 5 minutos antes de entrar no ar. E aí, o desafio de você não estar preparada, não ter programado perguntas, nada, tudo no improviso. Então, assim, era um desafio. Mas, quando eu comecei a apresentar, eu lembrei que lá atrás eu assistia na TV o pessoal apresentando o Edição Regional, Evandro Artuzzi, Júlio César Leonardo, quando apresentavam. Então, eu olhei e falei, nossa, quando eu era mais nova, eu via eles apresentando, hoje eu tô apresentando. Então, foi lindo, assim, foi um período muito bacana, mas logo depois eu descobri a minha gravidez, então eu tive que dar uma pausa, né? Não teve como. Mas são vários momentos que eu vivi e que eu sou muito grata a várias pessoas que passaram na minha vida. Sem dúvida nenhuma, me fizeram crescer muito, né? Então, hoje eu sou muito grata a tudo isso, né? Onde anda Evandro Artuzzi? Um grande profissional, um grande comunicador. O Evandro Artuzzi não é em Dionísio Cerqueira, ele tá? Acho que o Evandro tá aqui em Coronel, tá pra essa região aqui. Acho que ele continua na Rede Bom Jesus aqui. Mas ainda está na Rede Bom Jesus, né? Eu creio que sim. Ele fez parte aqui da Onda Sul, aquela equipe fantástica, maravilhosa. Eles tinham o programa ali na parte da manhã ali que nós meio que se inspiramos. Nós copiamos mesmo, né? Nós falamos pro Bajo que nós copiamos. É uma cópia bem pirata, né? Aquele negócio extrovertido deles, eles vão trazer pra nós. É uma cópia pirata, né? Juliana, eu ouvindo você falar aqui, lá na tua infância você brincava de radialista? Sabe que não? Não? Não, mas eu Parece tinha... que nasceu com isso. Ela tem uma voz bonita, né? Mas eu tinha grandes inspirações, né? E eu tenho uma coisa que eu acho que eu nunca contei isso também.
a Luciane Santos era uma inspiração pra mim, né? Então eu ouvia a voz da Lu e eu falava, cara, eu gosto muito dela. Até há uns anos atrás eu mandei uma mensagem pra ela contando isso. Mas eu lembro de tentar imitar ela, porque, né, era a minha referência, era novinha, eu tentava imitar. E quando eu cheguei a uma época, eu tinha um timbre muito próximo, de imitando ela, eu conseguia chegar bem próximo. E aí eu cheguei ao ponto de fazer flash ao vivo da Pernambucanas lá, né, com a Lu mesmo, e ficar cara a cara com ela, e a entonação ser bem próxima, assim, ser bem parecida. Então, eu lembro muito de estar em casa, ouvindo rádio, e eu ouvia muito, e tentar imitar ela, porque eu falava, eu gostava muito dela, era uma referência. Então, eu adorava rádio. Né, eu tava sempre ouvindo rádio em casa, adorava música, gosto ainda, continuo gostando, mas assim, é uma lembrança que eu tenho da minha infância disso, de ouvir e ter essas pessoas como referência. Pra mim, a Lu era... Eu nunca imaginava que um dia eu ia ficar à frente dela, né? Era aquele sonho de conhecer ela, entender um pouco mais sobre o rádio. E meu pai me levava, né? Meu pai me levava na rádio pra conhecer, só pra visitar. O pai fazia muito isso, né? Né, não sei se muitos sabem, mas tá aí um incentivo já. E o pai trabalhou na Continental, não era, eu acho, Continental, mas isso há muitos anos. O pai apresentou um programa de rádio e ele contava pra gente quando a gente era pequeno, isso, né? Olha, você não sabia, o pai paulista, dela, paulista, né? Bem, muito conhecido. E meu pai e meu tio, acho, porque eles cantavam, eles tinham uma dupla também, isso, antigamente. E então o pai participava desse programa de rádio. Eu ouvia isso, mas, né, era muito novinha. Então eu falo, né, foi vindo aí o vínculo, o pai gostava muito, sempre, tá lá, rádio ligado, sempre, né, escutando, então... Eu acredito que venha daí, né? Então, minha família toda gosta. Já foi plantada aquela sementinha lá atrás, já. Com certeza. E hoje é só a TV que você está? Hoje sim, né? Hoje eu tive que tomar algumas decisões na minha vida. Trabalhei em muita coisa, mesmo gostando, né, de rádio, não dá tempo também? Daria, mas como eu fui dispensada quando eu voltei da licença maternidade, né? Então, foi um momento bem delicado pra mim, bem delicado. Eu trabalhei 7 anos na emissora, gostava muito, tinha muito carinho, era a minha vida, né? Eu não sabia fazer outra coisa. Sabe quando você fala, o que você sabe fazer? Eu só sabia fazer aquilo. E eu defendia com unhas e dentes. Então, quando eu fui dispensada, foi muito difícil pra mim. Mas hoje eu entendo. Foi pela Onda Sul? Foi pela Onda Sul. Os caras são campeões de mandar os profissionais de excelência embora. E eu fui junto naquela leva, né? Dispensaram o Baggio, o Everton Leite. A Debir Augusto. Hoje, desculpa a seriedade, mas estão sofrendo hoje lá com aqueles programas de esporte no Onda Sul por faltar pessoas de qualidade. Não que os que estejam lá não são bons, mas não se comparam com os que caíram. Se tu pegar o placar, como é que é? O placar 98, se não me engano, né? Se tu pegar a audiência que tinha o Everton Leite lá, eu acho que seria, não dá 20%. Os meninos que estão lá são bons. Só que o Everton Leite é uma referência diferente, né? Então, e a Juliana, que nem comentou, também foi dispensada lá também, né? A Onda Sul, claro, na verdade, tem ciclos também, né? Sim, tem várias pessoas lá que eu conheço, o Romeu Júnior, né? Eu gosto muito do Romeu ali. A Onda Sul marcou época, né? Ela chegou num local que parecia que não tinha espaço, mas conquistou o seu espaço. Aquele programa que ele tinha Além da Notícia. Numa equipe jovem, né? Muito jovem. O pessoal recente tinha se formado, eu creio que deve ter sido um professor para essa piazada toda. Referência e dali a total. pouco uma equipe que estava dando certo, acabou-se. Aquele programa Além da Notícia, arrisco a dizer que se não é o programa de mais audiência, não era o programa de mais audiência no rádio em Beltrão, é um dos 3, com certeza. Era. E a gente sentia isso lá, sabe? Quando eu tava lá, a gente sentia isso. A gente sabia, a gente conseguia medir a proporção que tinha, o poder que tinha. Porque esse Além da Notícia era um caos, assim, eu digo, porque eu ficava lá recebendo os recados, acompanhando. Então, era impossível acompanhar o tanto de mensagens, né, audiência, ligações. Parecia que nem era um programa de rádio, era um podcast entre eles, que um falava, outro falava e dava notícia, cada um emitia sua opinião, depois um soltava uma música, voltava, fazia uma crítica, uma brincadeira. Era um negócio agradável de você escutar, né? Exatamente. Então eu acredito que talvez tenha sido isso, né? Eu tava num momento frágil, né? Um pouco triste, fiquei, lógico. E aí eu não queria ir para outra emissora de rádio, né? Nem procurei pedir nas outras emissoras.
Porque eu falei, são 7 anos defendendo algo, e eu sou do tipo que quando eu defendo algo com todas as minhas forças, então eu não me via trabalhando em outra emissora. Tava muito... Não, ainda não. E aí eu trabalhei no Instituto de Pesquisas, depois fui trabalhar com marketing, que é o que eu gosto de fazer também, adoro essa área do marketing, né? Mas não tive mais vontade de voltar, assim. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu retorne, convite aí, né? moçada. Quem sabe um dia eu retorne, mas naquele momento não, né? Então hoje eu digo, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã. Então agora já curou isso, né? Não tenho mais. Mas a minha grande paixão sempre foi TV, sempre foi o vídeo. As pessoas até achavam engraçado, porque eu acho muito mais fácil fazer TV do que rádio. Eu ia te perguntar isso agora, rádio ou TV, então já TV. Respondeu, né? Assim, o rádio é uma paixão mesmo, né? Faz parte da minha história. Mas a TV é muito diferente. Sempre me pediram, Ju, o que tu faz e... o que você faz na tua vida que te deixa feliz, né? O que te faz sorrir mesmo depois de estar cansado? Pra mim é TV. Ver, comunicar, me expressar, assistir um vídeo. Passei anos sem assistir os meus vídeos, né? Eu morria de vergonha. Mas hoje eu vejo que é mais leve, né? Então, claro, tudo é aprendizado. A gente passa por muitas situações para ir aprendendo e tudo mais. Mas eu posso passar um dia inteiro gravando para TV, né? No final do dia eu vou estar muito cansada. Mas eu saio com um sorriso de orelha a orelha, combinando, pensando na próxima gravação. Então, eu entendi que esse era o foco da minha vida, o objetivo, mas também tinha a questão de que quando você faz algo, muitas vezes você tá ali limitado, né, a uma programação. Então, logo depois que eu fiquei, né, desempregada ali, eu comecei a idealizar alguns projetos, e eu falei, eu quero montar um programa de TV, bem assim, com a cara e com a coragem, como sempre, né. Falei, eu vou montar um projeto de um programa de TV, mas eu que vou escrever. Vai ser com o que eu quero. Eu sei a programação que eu quero que a minha filha assista, os meus sobrinhos assistam, a minha família inteira assista. Então, eu queria algo voltado para a família, sem a preocupação de, né, trazer algo que não pudessem assistir. Mas algo leve, algo bom, porque notícia ruim já tinha de monte, né? Então, eu queria algo diferente. É o que mais tem. Eu queria um entretenimento, que eu digo. E eu vi que essa veia eu ia muito bem, que era na área do entretenimento. Gosto do jornalismo também, tive a experiência, mas eu queria algo assim, que eu pudesse dar espaço para as pessoas. Então, eu sempre vi muito a TV como lugar, assim, aquelas pessoas sempre as mesmas indo. E muitas vezes tinham que pagar para aparecer. Eu falei, não, meu projeto vai ser diferente. Eu vou dar um jeito de comercializar de outro modo, mas as entrevistas, os meus convidados não vão pagar para ir. Vão ser meus convidados, independente da condição financeira. Se tiver uma história bonita, se tiver algo a compartilhar com a sociedade, vai ir para o meu programa. Vai aparecer na TV. Juliana. Já esteve lá? Esteve, o Wagner esteve, acho que foi em outubro, novembro de 2022, né? 2000. Nossa, faz tempo, Wagner? Eu acho que faz. Meu Deus, faz mais de um ano. Eu acho que já faz. Eu fiz uma pergunta. Então você idealizou o projeto, você foi lá e bateu na portinha e falou, dá licença aí, preciso te mostrar um negócio aqui, ó. Então, eu sou a Juliana, e vai ser top o meu projeto. Dá pra mim ela foi mais delicadinha, assim? Na verdade. Ela foi mais delicadinha. Mas foi mais ou menos assim, ou eles vieram atrás e falaram assim, ó, não quer fazer um teste? Não, eu fui bem ousada, eu digo. Como sempre, né? Eu digo que eu sou metida. Metida mesmo. Coragem e atitude. Quando eu pensei no projeto, eu confiei no projeto, porque eu vi que tinham muitos aspectos bons para a programação de uma TV também. Eu pensei, se eu tivesse um emissor de TV, eu gostaria de ter um conteúdo assim. Então, foi isso que eu pensei. E para poder apresentar o projeto em si para a TV e pedir um horário, né, ver tudo, eu quis mostrar como seria. Então, eu fiz um piloto, que a gente chama. Todo montado, com a câmera, eu apresentando exatamente como seria um programa se fosse pro ar. E eu apresentei isso, né, pro Valmor, pessoal da TV, e como eu já tenho uma história com a TV Beltrão, né, eles já me conheciam,
eles assistiram, acho que passa pelo... Eu acho que passa por todos lá, né, da TV, da direção. Primeiro eles avaliam, né, e o programa foi aprovado desde o piloto, né. Então, pôde ir para o ar. Primeiro passo, acredito que seja esse. Aí o segundo foi achar um horário que encaixasse. Então, eu queria muito que fosse o sábado à noite, né. Era uma programação que eu achava que coincidia muito bem com o final de semana. E aí foi. Aí eu escolhi o horário. E começou, né? Então, assim, foi um projeto que deu certo, mas eu acreditei realmente, desde o início. Eu sabia que daquela forma eu conseguiria ajudar muitas pessoas também. Então, o aspecto social para mim sempre foi muito forte. Então, foi um projeto que, quando eu vi, ele tomou uma proporção muito maior. Assim, do primeiro piloto que saiu, já consegui um patrocínio de cara. Eu apresentei, né? E falei, o programa será dessa forma. E aí eu já consegui um patrocínio que me ajudava a manter o programa e tudo mais. Mas, claro, naquela correria, o programa estava junto com outras atividades. Sempre mais 2 empregos, né? Aquela coisa. E eu nunca consegui dar prioridade pro programa. E falei era sonho, né? Eu queria ficar só com o programa, mas eu achava que isso não era possível. Na minha cabeça, assim, eu falava, não, eu tenho que trabalhar a CLT, aquela coisa certinho, né? Então, eu tinha muito essa visão e eu acabava deixando de lado alguns sonhos, né? Alguns compromissos. Eu acabava não me dedicando tanto ao programa quanto eu queria. E aí que minha vida deu uma virada aí nos últimos tempos e hoje, atualmente, sim, eu me dedico integralmente ao programa, né? E alguns trabalhos de marketing, porque eu gosto, né? Eu continuo fazendo porque realmente eu gosto. Mas por hobby mesmo. Por hobby. Então, assim, quando eu faço... Hoje, eu digo que eu trabalho com o que eu amo, com o que eu gosto, que é a comunicação, né? Tá, eu vou fazer uma pergunta mais na parte administrativa. O horário lá é seu? Você compra o horário ou você é funcionário como é que funciona? Não, eu compro o horário e fica sobre minha responsabilidade o conteúdo. Mas, claro, tem, né, a questão ética, então é o que eu apresentei, né? Mas eu digo a questão assim, se os patrocinadores são seus... São meus. Se por um acaso chegar no final do mês você não tiver patrocinadores, o horário você tem que pagar igual. Tenho que pagar igual, exatamente. É um compromisso, né? É muito, eu acho interessante... a forma com que é trabalhado, porque realmente eu tenho que encarar isso como um trabalho mesmo, porque tá tudo sobre minha responsabilidade, a parte da edição, né, então eu contrato, hoje quem tá comigo é a Ação TV, né, então eu loco o horário com eles, no estúdio deles, que é muito bonito, eles me acolheram muito bem também, então eles fazem... Quando eu fui lá não era eles, né, eram... Não, eu iniciei com a RG2 Produções, com o Romiel, né? Uhum. Mas o Romiel tá aí também, estourou. Então tá em com o grupo, com o programa também, o Cheiro de Galpão, com o grupo do Pedro dos Santos, né? Então, eles estão com uma agenda tão lotada que ele não tinha como, né? Estar comigo, gravando comigo. E eu tive que achar uma segunda opção para não... perder o horário, porque também é um compromisso, eu tenho que estar todo sábado com um programa diferente, né? E aí foi o momento que eu lembrei dos meus amigos lá da Ação TV, né? Então lá tem o Adolfo, a Luma, o Diego, e eles me acolheram para poder gravar no estúdio deles e fazer a parte da edição. Então eu tenho a responsabilidade de cuidar de tudo isso, né? De ter as pessoas para editarem, gravarem, editarem e pagar o horário para a TV. Pessoal, são 9 horas e 39 minutos. Vou agradecer o pessoal aqui que me deram uma cuia de chimarrão depois que eu pedi. Foram bem gentis nesse sentido aí, né? Não esqueça de mim, então. A Juliana Laufer, a Juliana tá te mandando um grande abraço e ela tá dizendo aqui que lembra que vocês acho que foram colegas lá da escola oficina, não sei. Sim. E ela tá me lembrando um dia que ela foi falar sobre a questão do cartório lá na Onda Sul e você foi a entrevistadora, né? E que eu liguei pra ela, depois dos 40 a gente chora por qualquer coisa, Eu não. E eu achei muito bacana, sabe? Então eu tirei uma foto depois e mandei ali, a Ju tá ali mandando montes e montes de coraçãozinho. A Andressa também, hoje um abraço especial pra Juliana Rade, mulher guerreira e batalhadora.
E também aqui a Ângela Moraes. Bom dia, Juliana. Essa mulher é uma guerreira, batalhadora. Queremos agradecer por essa entrevista. Essa mulher nos representa. Ela é humilde hoje. Quero aproveitar para agradecer a Juliana, pois ela ajudou muito em um jantar beneficente em prol do Nenê, que mora na Vila Maravilha, próxima à cadeia pública. Ele tinha uma moradia precária e hoje uma moradia digna. Obrigado. Olha, professor Reni, como tudo acaba fechando, né? Eu já estou aqui para ler lá sobre isso. Mas antes de você falar, eu quero dizer que também a Juliana trouxe sorte para nós. Me mandaram aqui agora o Manuel Araújo, o Manuel Urbano e o Leandro Araújo. Segunda-feira pode passar lá fazer um contratinho com eles. A Mecânica Araújo, ali da Cango, né? Conosco a partir de tudo isso a partir de hoje, né? Então, olha, vamos trazer mais a Juliana. Nós ficamos um ano pagando do bolso, né? Você... Vamos trazer mais vezes a Juliana aqui. Vamos lá, professor Reni, que estamos 20 minutinhos aí. Eu quero só dar o recado, aquilo que eu falei no primeiro, a respeito de um jantar solidário. Em prol da menina, da Maria Alice. O restaurante do Posto Beira Rio, no dia 15/4, gente, às 20 horas, ele vai fazer um porco à paraguaia. E não o lucro, todo o dinheiro arrecadado, porque vai ser uma junção entre o Norvil, entre a Indianara, que são lá os proprietários do restaurante. E eles vão doar as coisas, tanto o porco como os acompanhamentos, como as bebidas, vai ser tudo doado. E eles estão vendendo o porco à paraguaia no dia 15/4 a R$40. Você pode retirar ou você pode comer no local, até é bom comer no local. E todo o dinheiro arrecadado vai ser em prol para ajudar a Maria Alice. Ela tem uma doença, é uma doença rara que ela precisa fazer uma cirurgia e muito provavelmente ela vai precisar de uma cadeira. Então eles estão fazendo esse jantar beneficente, não é fim de lucros nada, não vai, é a questão de tirar a despesa, todo o lucro, eles arrecadaram os alimentos, vão fazer o porco à paraguaia e todo o dinheiro arrecadado vai ser em prol da menina. Então é no dia 15/4, gente, crianças de 6 a 12 anos pagam apenas R$15 e o restante paga R$40. Quem quiser mais informações, reservar o seu jantar, liga lá no 99925-7325. Pode ligar lá e confirmar. Isso aí, vamos lá. O Norvil mandando um grande abraço a todos aqui. O Marcos está fazendo comida pro Nenê. Marcos Becker saiu daqui agora há pouco e acompanhando o programa. A Marilda Pinheiro, que a Juliana. A Marilda que ganhou o combo também, lá, né? Ganhou o combo, mandando um abraço. A Marilda é minha prima? Muita admiração por ela, a Marilda está dizendo. E a professora Rosemar. Não a conheço pessoalmente, porém tenho uma grande admiração por ela. E você passou na escola oficina, gente boníssima. Um abraço, professora Rosimar. Pessoal, nós vamos dando continuidade aqui. Juliana, eu vou tocar num assunto agora, até assisti o vídeo, o teu depoimento ali. Confesso que me emocionei muito. E vamos passar um pouquinho para a vida pessoal tua ali. E foi o acidente. Há quanto tempo foi? Foi aqui na Cidade Norte, me parece. Você se referiu a ele como um milagre. Gostaria que você explanasse para nós um pouquinho, Ju. Então, foi um grande desafio ter colocado no ar o meu depoimento, esse testemunho que eu digo, né? Porque imagina, eu nunca falei da minha vida pessoal dessa forma, mostrando fragilidade, né? Eu sempre estava ali sendo a Juliana forte, apoiando todo mundo, quem precisava de ajuda estava ali comigo e eu sempre firme. Chorar era escondida, ninguém me vê chorar. Então, mas foi muito, o que aconteceu comigo foi a grande virada de chave na minha vida e o meu reencontro com Deus. Então, por isso, né, que eu compartilhei o vídeo, tá disponível no YouTube e nas minhas redes sociais também. No dia 26 de dezembro, eu quis almoçar na casa da minha mãe, que mora em Enéas Marques, e peguei minha filha e falei, vamos, ela queria muito ir. Falei, então a gente vai, 10 horas da manhã. E quando eu tava chegando, eu tava indo, né, então um pouco antes da ponte aqui do Próxima Sadia, né, eu simplesmente perdi o controle do carro. Poucas pessoas sabem, mas já tinham me batido naquele carro há uns 10 dias, então, né, tava batido, mas ninguém arrumava porque era final de ano. E eles fizeram um alinhamento e eu falei, então tá tudo bem. Não sei se foi isso realmente a causa. Não tenho como dizer, como explicar o que aconteceu. Simplesmente eu perdi o controle do carro. Naquele zigue-zague da ponte, parecia que tava escolhendo em qual lado bater. Foi algo assim muito impactante. E eu bati do lado direito, né, contra a ponte, mas ao invés de bater, voltar para trás ou bater e arrebentar o carro e eu ficar ali presa, ele ganhou um impulso e eu subi com o carro. Eu lembro da sensação, né, de subir 1 metro acima da ponte e aí despencar.
Então, a gente caiu ali na parte daquelas árvores que tem e eu capotei 4 vezes. E isso com a minha filha atrás. Que idade que tinha? A Laura tem 3 anos e 6 meses. Né? Então, foi em dezembro, foi agora, fazem 2, 3 meses. Ela estava na cadeirinha. Ela estava na cadeirinha. Isso sempre tive uma responsabilidade muito grande com isso, né? Então, usando o cinto de segurança, a Laura cadeirinha, né? Sempre bem presa, confirmando. Ensinei ela a me cobrar isso, para também, né? Porque a correria do dia a dia, a gente sabe como é. Mas eu nunca saí da garagem sem colocar ela na cadeirinha. Isso era uma responsabilidade minha. Eu sempre tive muito cuidado com isso. E aí, quando tava capotando, eu não senti dor, eu não senti o impacto, eu não senti nada. E a Laura não chorou. Simplesmente quando o carro parou, ficou de lado, que eu dei aquela respirada e ela falou, mãe, com aquele chorinho assim, mãe. Aí eu desliguei o carro que não apagou. Então, coisas muito assim que você fala. Tava no meio do mato, praticamente, que eu vi uma foto. Sim, no meio das árvores. No meio das árvores, lá embaixo. E aí, eu desliguei o carro tava de lado, eu me soltei, eu tinha espaço pra me soltar, sair, e tirei a Laura da cadeirinha. E aí, como tinha quebrado todos os vidros do carro, nossa, né? Eu entreguei ela pela janela, gritei pra pedir ajuda, que eu vi que tinha gente descendo, correndo, né? Aqueles anjos que Deus coloca mesmo. E aí eu pedi para um senhor, a minha filha tá no carro, e eu gritei pra ajudar, né? Pra tirar ela. E não sei o que passa na cabeça, né? Naquele momento é muito complicado. Mas eu tirei ela e ela foi, sendo que a Laura não é de ir com estranhos. Eu imaginei que ela ia entrar em desespero e tudo. Mas ela foi com o senhor e eu fiquei procurando no meu celular. Eu perdi e eu queria avisar minha família, eu não sabia o número de ninguém de cor. E meio que em estado de choque. E eu fiquei lá dentro do carro procurando bolsa, celular. E aí vem o senhor e pediu, pelo amor de Deus, para eu sair do carro, porque estava saindo fumaça da frente. E eu pensei, realmente, né? Eu tenho que sair, tenho que abandonar. E saí. Saí, não olhei muito o carro, pulei uma cerca que tinha pro lote vizinho, fiquei lá. A Laura estava no colo já de outras mulheres que estavam lá, outros anjos também que vieram acalmar ela da água. E eu saí caminhando, né? Então eu saí sozinha do carro. Na verdade, acho que você não tinha caído a ficha ainda que tinha acontecido o acidente. Isso, exatamente. Tava... Eu não entendia, só que eu questionei muito naquele momento. Eu falei, por que Deus? Por que isso? Eu olhei e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não tinha seguro no carro, né? Não tinha feito. Então, quando eu olhei aquilo, eu pensei, eu perdi o meu carro, eu sabia. Então, imagina a questão financeira. Não achava o meu celular. Falei, poxa, perdi o meu celular também. E assim, claro, primeiro de tudo eu vi que a Laura estava bem, sem nenhum arranhão. E aí eu não entendi mesmo como que a gente tava sem nenhum arranhão. Tava bem, tava viva, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E nesse momento, quando os bombeiros chegaram, queriam que eu deitasse na maca, eles se olhavam, eu não entendi o porquê que eles se olhavam tanto. E aí eu recusando o atendimento, falei, não precisa, eu vou caminhando, eu subo o morro aqui, tipo, gente, imagina, né? Aí que ele me falou, moça, você caiu mais de 7 metros de altura. Foi naquele momento só que eu olhei pra cima. E sabe quando você olha e vê aquela multidão olhando pra baixo, desesperados, muitos desciam, a criança tá bem. Não tinha noção da gravidade do que era, né? Aí, naquele momento, eu tive a noção, e aí foi quando eu dei aquela... Aí eu precisei do atendimento mesmo, daí fui. E a Laura o tempo inteiro ali com as pessoas, o bombeiro que pegou ela, levou ela até no UPA. Ela tranquila, serena, que daí me deu mais forças, né, pra conseguir. E eu tinha só a marca aparente do cinto de segurança mesmo, né. Então, cheguei lá no UPA, falei, meu Deus, eu não consegui entender. A gente ficou 40 minutos lá. Só o tempo de eu tomar uma medicação na veia pra dor, né, porque isso era normal, ia ficar com dor. Eu não tive nada, nenhuma fratura. A Laura teve nada. Escoriações, nada? Nada. Nem dos vidros quebrados? Nada, nenhum estilhaço. E o carro não teve conserto? Não, o carro, para vocês terem uma ideia, só foi pago o valor do ferro. Não sobrou nada, nenhuma peça do carro dava para ser reaproveitada, nenhuma. Nada. Então, assim, quando tiraram o carro lá de baixo, eu tenho um vídeo, né, mas isso eu até não coloquei no depoimento, porque apareciam outras pessoas, né.
Mas a imagem que a gente tem quando tira o carro lá de baixo é que não tinha espaço para eu estar inteira. Não tinha como eu ter saído de lá. A sensação que eu tive quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, como que eu saí inteira? Como que eu não machuquei as pernas? Como que eu, né, não machuquei o braço? E, enfim, muita coisa, sabe? Meu cunhado, né, que tava ali, falou, comadre, eu vi um milagre. Eu só posso te dizer isso, eu vi um milagre. Todo mundo muito abalado, né, com tudo que tinha acontecido. E aí eu voltei pra casa naquele momento, questionando tudo, sem entender, chorando muito, né, porque aí começou a cair a ficha. E aí eu comecei a questionar Deus. Por quê? O que aconteceu? Por que eu tô viva então? Né? Como? Por que você me salvou? Porque eu sabia que era só Deus para ter me salvado. E foi naquele momento que a Laura tava desenhando no sofá. E era assim, você sozinha em casa com a tua filhinha, olhando ela bem, né? Olhando ela sem nenhum ferimento. E para mim isso era tudo. Mas eu queria entender por que Deus tinha me salvado. E por que Deus tinha salvado ela também. Por que ele me devolveu ela, né? E naquele momento ela olhou pra mim, eu tava desenhando, ela falou, mãe, o anjinho me segurou lá no carro. Louco. Quando ela falou isso, eu olhei pra ela e eu, o quê? Ela repetiu, mãe, o anjinho me segurou lá no carro. Quando ela falou aquilo, eu lembrei das fotos, né, que eu tinha recebido do carro, e a parte da cadeirinha onde a Laura tava, o tronco de uma árvore atravessou inteiro, tem nas imagens que eu coloquei. Aquele tronco atravessou a porta do lado dela de fora a fora. Pra não ter pego a Laura, só realmente se o anjo segurou ela pra trás pro tronco passar. Mas vocês imaginam, né? Uma criança de 3 aninhos e meio. É lógico que ao capotar ela estaria batendo os bracinhos, as perninhas. Não existe, né? A não ser que um anjo realmente segurou ela lá pra ter salvo ela. E pra ela não ter nenhum arranhão. Nem dos vidros estourados, nada, nenhum arranhão. Aquele momento eu falei, eu entendi a resposta de Deus, eu entendi que ele estava comigo, mas eu vivia, assim, uma fase da minha vida, eu sempre tive fé, né? Mas eu acabava não indo na igreja, né? Mesmo porque quando eu fiquei mãe solteira, né? Eu sou mãe solo, e quando eu assumi essa responsabilidade, eu falei, não, vou ser mãe solo, tudo bem, né? O meu relacionamento não deu certo, e eu falei, a minha filha era o sonho da minha vida, eu amo essa menina, eu desejei muito ela, eu sonhava em ser mãe da Laura, então eu não fui bem acolhida pela igreja, né? Então, pela minha igreja. E aí eu falei, então eu não sou bem-vinda nesse lugar, e por isso, né, eu batizei a Laura, né? Mas eu nunca mais consegui entrar na igreja, porque eu sentia que me olhavam não com acolhimento. Então eu estava afastada de Deus dessa forma. E eu sabia que tinha algo acontecendo na minha vida não estava dando certo, muitas coisas acontecendo. E naquele momento uma amiga teve a sensibilidade de eu me ouvir, né? Que esse momento é bem importante que as pessoas acolham, né? Então a Ju Vidal me acolheu e me falou, né, me pediu se eu queria conversar com a pastora da igreja dela. E para eu, né, desabafar, conversar, entender um pouco mais, né, da igreja, porque ela sabia que essas dores que eu já tinha compartilhado com ela várias vezes. E aí foi então que eu passei a participar e ir na igreja, né, Igreja Dunamis aqui de Beltrão. E quando eu cheguei lá, eu testei Deus em vários momentos, né? Então, eu tinha uma visão da igreja evangélica, de modo geral, e acho que é um preconceito que muitos devem ter, né? E eu olhei e falei, tudo bem, eu vou ficar aqui, mas se eu não me sentir bem, eu vou falar. Se eu ver algo errado, eu vou falar. Eu, né, sempre desse jeito. Mas foi muito, muito lindo como aconteceu o meu reencontro com Deus. Ali você se encontrou com a sua fé. Me encontrei. E agora eu tenho certeza que quando você lembra lá do acidente que você perguntava por quê? Por que aconteceu comigo? Não era o momento de perguntar o porquê, era o momento de agradecer por estar ali, né? Exatamente. E eu acho que o acolhimento que eu recebi com a minha filha também era algo que eu sonhava. Eu sonhava em estar num lugar perto de Deus, um lugar onde as pessoas falassem de Deus,
né? Onde eu pudesse compartilhar as minhas experiências. Eu sonhava com isso. Acho que no fundo do meu coração eu sempre quis estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, para muitas pessoas eu falei, sim, eu perdi tudo. Tudo no sentido, tudo que era importante para mim há 3 meses. Juliana, você é uma guerreira em todos os sentidos, né? E em algum momento ali no acidente, você chegou a pensar, acabou? Sim, sim. Não tem como não dizer. Porque, poxa, é tudo tão difícil, né? A minha vida sempre foi trabalhar muito, né? Sem ter muito tempo para as pessoas ou até para minha própria família. E eu vi que naquele momento eu tinha perdido um pouquinho que eu tinha conquistado. E eu fazia alguns dias que eu tinha pedido demissão do CLT para empreender aí com o meu programa. Então eu estava vivendo uma nova fase e eu falei, então acabou, não vai ter como. Eu tava não vou arriscando conseguir. tudo que tinha. E o pouquinho que eu tinha eu tava arriscando e agora eu perdi. Foi um susto, foi um baque e eu não entendi, eu questionei muito. E hoje, se você falasse lá atrás, naquele dia, Ju, calma, que você daqui 2 meses você vai falar comigo e você vai me contar uma história diferente. Eu ia dizer que você tava doido, que isso era impossível. Hoje, mesmo depois de ter perdido, então, né, o que eu achava que era valioso, né, e naquela época pra mim era importante, eu sou com outra pessoa, completamente feliz, realizada, né? Hoje eu dou valor para coisas que naquela época talvez eu não daria valor, né? Hoje eu tô há mais tempo com a minha filha, né? Aproveitando mais a Laura, ficando mais com ela. E tem se aproximado da minha vida só pessoas boas, né? Então eu tenho pedido muito para Deus que Ele me aproxime de pessoas boas, né? Que venham somar na minha vida e que eu possa também contribuir com a vida das pessoas. Então, assim, a minha vida, ela mudou totalmente. Totalmente. Como eu disse naquele depoimento, perdi tudo, vou recomeçar a minha vida do zero, mas eu nunca tive tão feliz. Então, eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado a oportunidade de estar viva, estar aqui, mas principalmente por ter a minha filha. Que depoimento no primeiro Chora 8 do ano. E a Juliana Laufer mandou um áudio. Pra quem tem filho ali, a Juliana Laufer mandou um áudio ali, vamos fazer questão de colocar no ar. Ela tá ouvindo ali, tá dizendo que as entrevistas de março estão fantásticas no programa, né? A gente tem que repensar algumas coisas também. Os caras mais chorão são meio você. Vamos colocar no ar, então, ali o áudio da Juliana, esse último ali, Mauro. A Ju é uma pessoa incrível, íamos juntas pro Tancredo, conheço ela há muitos anos, depois íamos juntas nos programas da Escola Oficina, acompanhei toda a trajetória dela no rádio. Hoje, enquanto eu levo a minha menininha na creche, ela também leva a Laurinha, né? Juliana merece todo o sucesso do mundo, e agora com esse seu novo reencontro com Deus, tenho certeza que Ele tem muitas coisas boas pra vida dela ainda. Beijo, Ju! Ju, querida, uma pessoa fantástica, que eu adoro, tenho um carinho do tamanho do mundo por ela, né? Hoje, realmente, né, a gente tem muitas coincidências, nossas filhas vão junto na mesma creche, né? Então, assim, eu reencontro ela e lembro do quanto ela foi importante na minha vida, e quanto ela é, né? Então, muito especial. Obrigada, Ju. Um beijo pra você, sabe? Se a Laura for sapeca, que nem a Cecília, eu imagino a professora lá na sala, né? Mas, Ju, nós estamos nos encaminhando pro final. Também tem um outro áudio. Ontem eu pedi para uma pessoa que está lá em Roma, estava lá dentro do Coliseu. Eu vi as fotos. Eu pedi para que ele mandasse um recado ali para ti, e uma pessoa assim fantástica, é meu compadre também, uma pessoa que me ajudou muito, que é o Bágio, né? Eu pedi para ele e ele parou lá no meio do Coliseu e mandou essa mensagem ali. Eu gostaria que você ouvisse. Olá, Wagner, um abraço a você, aos ouvintes. Eu queria parabenizar primeiramente a você e a equipe toda da rádio pelo programa que vocês estão fazendo, por estar completando 1 ano. E, de fato, é interessante porque estão conquistando cada vez mais um espaço
Isso é muito bacana, espaço para informação, a informação com seriedade. Bem, falar sobre a Juliana, eu tive a oportunidade de conviver com a Juliana mais de perto na Rádio Onda Sul por um tempo. Nós trabalhamos juntos aí um período considerável e eu aprendi a respeitar a Juliana, aprendi a admirá-la pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua garra e pela determinação. Sempre uma pessoa inquieta, irrequieta, criativa, uma pessoa que procurava apresentar coisas novas, ideias novas e colocando, inclusive, muitas delas em prática. Então eu considero que a Juliana tem um potencial muito grande na comunicação, isso já vem sendo comprovado, isso já vem se consolidando com o passar do tempo. E a gente percebe que, de fato, a Juliana pode contribuir muito ainda com a comunicação de Francisco Beltrão. Então, parabéns a Juliana por esse espaço que ela está conquistando na imprensa de Francisco Beltrão. Eu tenho certeza que é um caminho a ser construído, é um caminho a ser percorrido ainda, e espero que ela conquiste ainda muito sucesso ao longo dos anos. Um abraço a você, a Juliana, e a toda a equipe. Os parabéns aí pelo programa mais uma vez. Eita. Queria me fazer chorar, né? Meu Deus. Baggio é muito importante pra mim, né? Ele faz parte da minha história, ele sabe o quanto ele foi importante e quanto eu tinha ele como um exemplo de profissional, né? Eu fazia muitas coisas lá na rádio, então eu convivia muito com ele. Eu estava na parte do atendimento, estava fazendo matérias, estava editando áudios, estava na sonoplastia, então eu sempre estava muito próxima dele. E, inclusive, fazer letras foi um desejo meu. A faculdade, eu escolhi a faculdade depois que eu estava na rádio, porque eu queria um dia escrever como o Baggio escrevia, o Tia Amélia. Lembra do Tia Amélia? Lembro. Então o Baggio tá devendo o Tia Amélia aqui pra nós. Então eu queria que um dia eu conseguisse expressar a minha emoção através das palavras como o Baggio fazia. Então eu lembro de ter algumas pessoas que foram referência, mas ele, assim, foi muito forte. Tem um carinho por ele, assim, que nem preciso dizer, né? Então, eu fico muito grata por ter recebido e ouvir essas palavras dele, que é um ídolo pra mim, ele sabe. Meu Deus, é fantástico. Obrigada. O Baggio foi um dos que iniciou o Chora 8 aqui, né? Porque quando nós trouxemos 8, nossa senhora, todo mundo chorar. Pessoal, nós já estamos invadindo um pouquinho aqui do programa do professor Edilberto, mas eu também, Ju, antes de eu passar a palavra final ali para você, eu quero dizer que para mim é uma emoção. Eu lembro daquela entrevista lá. Reni, quando você, que é professor também, eu considero minha aluna, Juliana. Eu era o diretor da escola, mas eu considero minha aluna. Quando você vê o teu aluno se destacando, o sucesso é teu também, não é? Porque o professor, que é professor por vocação, ele tem isso. E eu queria dizer, Ju, eu te acompanho desde todas as tuas redes sociais, não consigo assistir o programa na hora ali que ele vem ao ar, mas acompanho depois. Depois é um programa leve, é bacana, tranquilo, sempre abordando temas assim que o mundo já é cheio de tantas dificuldades, tantas tragédias ali, e ali de fato pode a família toda. Não tem restrição de idade. Não, eu vejo nos teus, eu não sei falar inglês, né, mas nos teus stories lá no Facebook, às vezes você com a tua filhinha também, eu percebo esse carinho, essa cumplicidade de mãe e filha, que desde a maternidade eu acho que foi sendo fomentada e está sendo fomentada. E você falando agora, acompanhando, sabe, aquela Ju guerreira que me abordou há um tempo lá, eu agradeço a Deus por a gente poder ter conseguido fazer parte, sabe, na vida de algumas pessoas, né? Então, para mim também é bem gratificante estar conversando aqui hoje, dizer para você que eu desejo, de fato mesmo, todo o que o universo possa te proporcionar de bom. Vou pedir pro professor Reni pegar aquela flor lá que tá lá fora, que é um presentinho, uma lembrancinha aqui do Hora 8. Nesse mês nós estamos entrevistando mulheres que fizeram e fazem a diferença. E para nós, e quando eu lembro de alunos da escola oficina, de pessoas, para mim você representa todas as meninas de Lajo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Para mim é uma honra, de verdade, uma honra estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Compartilhar isso, né? Então,
eu tive um renascimento e a oportunidade de estar aqui e sei que tem um propósito para isso, né? Então, que bom e tomara, né, que outras pessoas se inspirem, né, na minha trajetória. Eu digo que as minhas redes sociais estão sempre abertas para conversar, para ouvir outras pessoas, principalmente os jovens e adolescentes, né? E que eles entendam que sim, eles podem fazer diferença também, né? Eles podem, que as carreiras podem ser traçadas, construídas, assim como a minha foi. Hoje, realmente, eu digo que eu sou completamente feliz, completamente realizada em todos os aspectos da minha vida, né? Compartilhar um pouco da minha maternidade também, né? A Laurinha é incrível, é uma menina, uma comunicadora nata, eu digo que ela faz melhor que eu os stories de recebidos já. Olha. Então, quem quiser seguir vai ver, a menina é firme. Eu falava, eu não queria deixar no começo, agora já não tem como, né? Mas assim, a minha vida nunca foi fácil, nunca, não tem nada que foi fácil, mas eu sempre consegui lidar com as situações, passando, enfrentando de frente, com a cabeça erguida. Então é assim que eu vejo muitas mulheres, muitas mães que são mães solo, muitas mulheres que sabem que a casa depende totalmente delas, né? Então eu me inspirei também em grandes mulheres para poder estar firme e estar aqui hoje compartilhando a minha história, né? Então, obrigado por essa oportunidade, por estar aqui, pelo carinho. A May vai estar lá na minha casa, com certeza. Obrigada, gente. E isso é uma mensagem muito bonita. O dia que a tua vida estiver fácil, pare e pense que tá no caminho errado. O dia que estiver difícil, tá no caminho certo, né? Eu escutei uma frase do Silvio Santos uma vez que o cara perguntou pra ele assim, né? Falou assim, o que é sucesso pra você? E ele abriu a camisa, não sei se você viu esse vídeo, e ele abriu o paletó assim, ele tava todo encharcado, e ele levantou a camisa assim, ele tava todo assado. Ele falou assim, sucesso é isso aqui. As pessoas não querem ver o que eu tô sofrendo. Mas eu, quando chegar em casa, eu tenho as pessoas lá dentro da minha casa pra me ajudar a passar uma pomada, pra ajudar a me cuidar. Mas aqui na frente eu tenho que estar forte. Ele falou assim, e o dia que, na tua caminhada, tu achar assim, nossa, que tranquilo. Tu falou assim, para, repensa e pega outro caminho. Porque a caminhada vai ter pedregulho, você vai tropeçar, você vai cair. E a resiliência tem que fazer parte da tua vida. Porque se tiver muito tranquilo, não tá certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, professor Reni. Obrigado ao Mauro, que fez aqui a técnica para nós hoje. Já pedimos desculpa ao professor Edilberto, que está com a sua convidada ali. 5 minutos já. E o programa de hoje também foi uma grande homenagem a todas as mães solos aí também, né? Verdade. Um abraço para minha irmã Wagneia, que foi mãe solo e tá lá. Um abraço para minha sogra. Hoje é vó também. Mãe solo de 2 também. Exatamente. E olha, em muitos e muitos casos a gente vê aí o que queriam melhor do que muitos pais que tem por aí. É mãe um grande pai, abraço, né? E até sábado que vem com a nova edição do programa Hora 8. Um abraço, pessoal. Até.